Olá, bem-vindo à lição de número 7 do curso de Ensinamentos do presidente Russell M. Nelson. Muito bem, essa aula está baseada no discurso que o presidente Nelson deu na Conferência Geral de abril de 1992, intitulado As Portas da Morte. Ele inicia esse discurso com a seguinte frase, né? Esta manhã, o elder Boyd K. Packer falou das fontes da vida. Esta tarde, gostaria de falar-vos a respeito das portas da morte. Ambas são partes decisivas da vida. Então, antes que você desista e pare a aula pensando que é um filme de terror, não é. O presidente Nelson, na verdade, vai nos ensinar alguns princípios muito importantes para que nós compreendamos essa passagem, esse tema que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de falar ou pensar, que é a morte, né? Colocando a morte na perspectiva eterna do plano de salvação. Ok? Então, vamos começar o nosso estudo. O presidente Nelson inicia compartilhando conosco essas palavras que já nos dão uma ideia que põe abaixo um mito, né? Que às vezes a gente encontra na igreja. As pessoas às vezes comentam assim, mas por que aquela pessoa está chorando tanto? Porque uma pessoa conhecida dela morreu, alguém da família, né? Ela é mesmo da igreja, ela conhece o plano, sabe para onde a pessoa foi, enfim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. De acordo com as palavras do presidente Nelson, ele nos diz, essa separação, causada pela morte, claro, causa pesar e choque aos que ficam. A dor é real. O que varia é somente a intensidade. E ele continua dizendo, geralmente, quanto mais jovem a vítima, maior a tristeza. O pranto é uma das mais profundas expressões do amor genuíno. Então, observe que prantear, lamentar, chorar pela morte de alguém é algo totalmente normal. Na verdade, o presidente Nelson e o próprio Salvador Jesus Cristo, em uma revelação dada ao profeta Joseph Smith, ele faz uma relação, inclusive, com o pranto com o amor. Eu gostaria de convidar você a dar uma olhada numa escritura que está em Doutrina e Convênios, lá na seção 42, no versículo 45, que diz o seguinte, juntos vivereis em amor, de modo que chorareis a perda dos que morrerem. Observem essa escritura, né? O próprio Salvador falando de que nós devemos viver em amor, de tal forma que nós choraremos a perda dos que morrerem. Então, veja a ligação que o Senhor faz do choro, da lamentação com o amor, né? Ele realmente tem uma relação. Como diz o presidente Nelson nessa citação que a gente acabou de ler, o pranto é uma das mais profundas expressões do amor genuíno. De fato, o presidente Nelson completa esse pensamento dizendo, além do mais, não podemos apreciar plenamente nossos reencontros do outro lado do véu se não provarmos separações dolorosas agora. Então, essa dor, ela é normal, ela faz parte do plano. E aí ele diz, o único meio de tirar a dor da morte é tirar o amor da vida. Então, veja que ele faz essa aplicação aí bem direta, nessa relação, essa ligação de que, qual é a única forma de eu tirar essa dor da perda, da morte? É eu tirar o amor da vida. Se eu não amo, eu não vou sentir a falta, não vou sentir a perda. Então, há uma relação, né? É normal, é uma expressão de amor, ok? Temos que ser sensíveis com as pessoas quando elas passam por essa experiência dolorosa, né? Perder alguém que ama, alguém próximo. E aí o presidente Nelson, ele, para fazer uma ligação com essa nova perspectiva que a gente tem que ter da morte, ele diz, o único tempo de vida que parece atender às aspirações do coração é a vida eterna. E é verdade. Pensar na finitude da vida, que tudo é finito, ou pensar que não existe um antes ou um depois, né, dessa vida, não faz sentido para a nossa mente. A única coisa que dá alento, que faz sentido para nós, é a vida eterna. É lembrar que vivemos antes e que vivemos depois. Logo, essa
a morte, né, é essa passagem para uma continuação da vida. E aí o presidente Nelson vai nos mostrar que, compreendendo bem o papel da morte no plano, isso nos dará uma nova perspectiva para a nossa vida, para esse tempo que nós temos. Vamos aprender que é um tempo sagrado, que é um tempo que nós temos que valorizar, sermos felizes por tê-lo e que precisamos aproveitar as oportunidades que esse tempo nos dá, porque ele tem um propósito. É disso que o presidente Nelson vai falar conosco daqui para frente, desse discurso, sobre o plano, né? Sobre a perspectiva eterna, vai nos mostrar que houve um antes, que há o agora e que ele tem um propósito, que é essa nossa vida, e que a morte será apenas uma passagem para essa continuação no nosso progresso eterno. Ok? Então, vamos dar uma olhada no que o presidente Nelson nos ensina. Muito bem. Então, o presidente Nelson continua no seu discurso dizendo o seguinte: a vida não começa com o nascimento, nem termina com a morte. Antes do nascimento, habitávamos com nosso Pai Celestial como filhos espirituais. Lá, aguardávamos ansiosamente a oportunidade de vir à Terra e obter um corpo físico. Desejávamos conscientemente correr os riscos da mortalidade para podermos fazer nossas próprias escolhas e responsabilizar-nos por elas. Esta vida se tornaria um estado de provação, um tempo de preparação para o encontro com Deus. Está em Alma 12, 24. Ele já, então, faz essa introdução, nos lembrando que, de fato, somos eternos. Que vivíamos antes dessa vida na presença do Pai Celestial e que nós tínhamos plena consciência desse plano e daquilo que nós encontraríamos aqui. Tendo esse entendimento, essa compreensão de que nós vivíamos antes da presença de Deus, tendo um testemunho de que nós somos seus filhos e que fomos gerados por Ele e que, através do plano que Ele estabeleceu, nos é dada uma oportunidade de progredir, isso nos dará uma nova perspectiva sobre esta vida, sobre esse tempo que nós temos aqui. O presidente Nelson, então, nos dá uma ideia, né? Talvez uma pergunta para a gente pensar, antes de nos preocuparmos tanto com a morte física, o que precisamos nos preocupar? Com o que a nossa mente, de fato, deveria estar preocupada com relação a esse tempo que nós temos aqui? É o que ele nos fala no decorrer do seu discurso. Ele disse: existe, porém, outro tipo de separação, conhecida nas Escrituras como morte espiritual. Ela é definida como um estado de alienação espiritual de Deus. Portanto, um indivíduo pode estar bem vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Pois é, a ideia de morto-vivo é real. Não é como The Walking Dead, né? Não são zumbis. Mas é a ideia de que podemos estar vivos, bem vivos espiritualmente, com todas as nossas capacidades físicas, mas estarmos literalmente mortos espiritualmente. Essa morte é real. Essa separação da presença de Deus devido ao pecado. E aí ele nos faz um alerta. Ele diz: se a morte física ocorrer antes de repararmos nossos erros e modificarmos nossa conduta, teremos perdido o direito ao arrependimento. Nem mesmo o Salvador pode salvar-nos, se permanecermos em nossos pecados. Ele nos redimirá do pecado, mas apenas se nos arrependermos. Somos responsáveis por nossa própria sobrevivência ou morte espiritual. O que você aprende com essa citação do presidente Nelson? Eu vou pedir para você fazer uma atividade agora. Você vai dar uma pausa no vídeo, vai continuar vendo essa citação que está aí projetada, e você vai ler duas escrituras. E você respondesse a seguinte pergunta: o que essas escrituras e essa citação, ela nos ensina a respeito do propósito desse tempo que nós temos aqui na Terra? Você vai ler primeiro Alma 34, versículo 32, e Elamã 14, capítulo 14, versículo 30.
ok? Vou repetir, para você anotar aí e ler. Alma, capítulo 34, versículo 32. Elamã, capítulo 14, versículo 30. Ok? Dá uma pausa no vídeo, então, faz essa atividade e depois retorna para cá. Muito bem, espero que tenha sido uma experiência muito bacana para você ponderar sobre esses pontos tão importantes a respeito do plano de salvação e como nós estamos incluídos nesse plano, né? Como nós temos uma grande responsabilidade e precisamos entender que esse tempo de vida é um tempo muito precioso. E a gente precisa fazer muito bem, utilizar muito bem esse nosso tempo, para que não morramos espiritualmente, mas, ao contrário, estejamos cada vez mais próximos do nosso Salvador. Pensando sobre a morte, sobre esse tempo, talvez você tenha pensado, puxa, mas quanto tempo nós temos nessa vida? Esse tempo é um tempo que já está pré-determinado? No momento que a gente nasce aqui na Terra, será que já existe uma datazinha lá determinada para nós morrermos? Esse tempo ele pode ser diminuído, aumentado? O que a gente pode aprender sobre esse tempo de vida que nós temos? Eu quero compartilhar com você algumas escrituras que nos dão algumas ideias. Ok? O presidente Nelson diz para nós no discurso que para deixarmos esta terra e voltarmos ao lar celestial, há uma passagem obrigatória e única, que é a morte. E ele diz, nascemos para morrer e morremos para viver. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tempo. A primeira escritura que eu gostaria que você desse uma olhada está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, tá? Lá no Velho Testamento. Dá uma olhadinha nessa escritura junto comigo. Encontramos lá. Tudo tem o seu tempo determinado e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou e assim por diante. Mas a primeira frase dele é: há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, nós temos um tempo que nós nascemos e vamos ter um tempo que nós vamos morrer. Esse tempo ele é predeterminado. Observe no versículo 1 que ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, todas as coisas têm seu tempo determinado. Ele está dizendo que o nosso tempo já é pré-determinado. Mas é que, para todas as coisas, inclusive para a nossa vida, tem um tempo. Agora, o que define esse tempo? Quanto tempo realmente nós temos? Vamos ver algumas outras escrituras aqui juntos? A próxima escritura está lá em Doutrina e Convênios 121, versículo 25. E nós aprendemos uma grande verdade desse versículo. Eu gostaria que você abrisse aí junto comigo, seção 121, versículo 25, que o Senhor diz: pois cada homem tem um tempo designado de acordo com suas obras. Está aí a primeira pista. O nosso tempo aqui ele é determinado por nossas obras, ou o que nós fazemos com esse tempo que nos foi dado. Então, dá para a gente entender aí que esse tempo ele pode ter uma flexibilidade. Na verdade, quem define o nosso tempo é aquele que nos deu a vida. Só ele tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. A decisão de tirar a vida, ela está regida, né, por algumas leis, uma delas é essa. Ele é determinado, o nosso tempo, por nossas obras. Uma outra escritura está lá em Doutrina e Convênios, na seção seguinte, 122, versículo 9. É outra coisa muito interessante. Você lembra que Joseph Smith ele estava prisioneiro na cadeia de Liberty, né? E ele estava há muito tempo lá preso, injustamente, e passava na cabeça deles que eles não sairiam de lá com vida. E o Senhor, nessa revelação, vocês lembram bem, o Senhor faz uma exortação, na verdade, é até um alívio, né, para Joseph ouvir isso. O Senhor diz para ele: portanto, persevere em teu caminho e o sacerdócio permanecerá contigo, pois os limites deles estão determinados. Deles é dos inimigos dele. E não podem ultrapassá-los. Teus dias são conhecidos e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer,
pois Deus estará contigo para todo sempre. Então está aí o Senhor dizendo para ele, Joseph, não se preocupe com isso, você não vai morrer agora. Por quê? Porque tinha uma missão a ser cumprida. E ele, Joseph, estava usando o seu tempo para realizar a obra que ele tinha que realizar. Por conta disso, o Senhor estava garantindo a ele que o tempo dele não seria diminuído. Ainda que os homens tentassem, não seria diminuído, até que a sua missão estivesse cumprida. Quando o Senhor assim o quisesse, o Senhor permitiria que ele morresse. Então, estejamos atentos. O nosso tempo, ele está intimamente relacionado com o que fazemos da nossa vida. E aí a gente pode pensar, bom, então quer dizer que esse tempo ele pode ser aumentado, diminuído? As Escrituras dizem que sim. Ele pode ser encurtado ou estendido, de acordo com o quê? Com a vontade de Deus ou pela escolha pessoal do homem também. Tá? No caso do suicídio, no caso de nós não fazermos bom uso ou termos o cuidado com o nosso corpo. É por isso que existe uma lei de saúde, como a palavra é sabedoria, e que se nós negligenciarmos essa lei, nós estaremos trabalhando para que esse nosso tempo seja encurtado. Mas observem essas escrituras, eu vou deixar elas aí para que vocês possam fazer uma pesquisa, lendo essas escrituras, e depois vocês podem, então, retirar de cada uma delas alguma noção dessa característica de poder ser estendido ou diminuído. Por exemplo, lá em Êxodo 20:12, a gente encontra nos 10 mandamentos, o mandamento de honrar pai e mãe. E a promessa que encontramos nesse versículo é que honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, é um mandamento com uma promessa, e a promessa de que esse tempo, esses dias seriam aumentados. Olha que coisa interessante. Nós temos também essas outras escrituras, como a passagem lá em 2 Reis, quando um rei, né, de Israel pede ao Senhor, o Senhor diz, organiza tudo, porque tu vais passar, tu vais morrer. E através do profeta ele pede para que o Senhor aumentasse, deixasse ele viver mais um pouco de tempo. E o Senhor permite. Tá? E leiam essas outras escrituras e chegaremos a essa conclusão de que esse tempo ele realmente é definido, como está em Doutrina e Convênios 121, 25, por nossas obras e pela vontade de Deus. Por exemplo, você lembra da experiência de Sodoma e Gomorra? Não dá para a gente imaginar que se fosse um dia pré-definido, que naquele dia era o dia predefinido para aquelas milhares de pessoas que estavam naquelas duas cidades morrerem naquele dia. De fato, até, vocês lembram da interação entre o Senhor e Abraão? Em que o Senhor fala para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra por causa das obras de trevas ou de iniquidade daquele povo. Eles precisavam passar para que terminassem essa maldição que existia nas gerações futuras da iniquidade, e que esses aí tivessem oportunidade na vida pós-mortal a receber o evangelho e se arrependerem, né? Mas, enfim, na interação com Abraão fala para o Senhor, Senhor, se tiver 50 justos, 20, 10, vai descendo até chegar em 5, né? E o Senhor deixa bem claro, se tiver 5 justos, eu não destruo essas cidades. Ou seja, a condição ali era a iniquidade. Se houvesse 5 justos, aquelas pessoas não teriam morrido naquele dia. O Senhor teria permitido que eles sobrevivessem e mais tempo fosse dado para que o Senhor tentasse, né, fazer com que eles se arrependessem, porque aí dependia unicamente das suas escolhas, não é? Então, observem essas características com relação ao tempo. Muito bem, depois de a gente compreender isso, a pergunta que tem que estar na nossa mente é: o que eu preciso fazer com esse tempo? O tempo que me foi dado, um tempo precioso, sagrado. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? E aí o presidente Nelson, no seu discurso, ele começa a nos falar sobre essa jornada, depois que a gente parte dessa vida, como ela se dará para os justos. O presidente Nelson diz: a mortalidade temporária como termina com as portas da morte. Os que ficam para trás ponderam
Onde está meu ente querido agora? O que acontece depois da morte? Embora não possamos responder a todas as perguntas por falta de conhecimento, temos as respostas para muitas delas. E aí ele nos dá uma visão geral aí no plano de salvação que acontece de acordo com as escrituras e as revelações com as pessoas depois que partem dessa vida. Ele nos ensina, por exemplo, que a primeira parada da vida pós-mortal chama-se paraíso. Alma, no livro de Mormon, escreveu: relativamente ao estado das almas no período compreendido entre a morte e a ressurreição, foi-me dado saber que os espíritos de todos os homens, logo que deixam este corpo mortal, são levados para aquele Deus que lhes deu a vida. Os espíritos dos justos são recebidos num estado de felicidade, que é chamado paraíso, num estado de descanso e paz. Então tá aí, na nossa jornada, na jornada do justo, partindo dessa vida, é recebido nesse estado de alegria, de felicidade, de descanso e paz, chamado paraíso, no mundo espiritual. Depois desse estado, paraíso para os justos e prisão para aqueles que não usaram bem o seu tempo, teremos então a ressurreição e a mortalidade. O presidente Nelson, então, nos fala a respeito da ressurreição, e esse ponto eu achei muito interessante quando ele fala sobre o processo da ressurreição. Confesso que poucas vezes eu vi uma situação assim tão clara, tão simples, mas clara, né? Tão reveladora sobre esse processo da ressurreição, que a gente às vezes tem muita dúvida, né? O presidente Nelson diz: alguns brincam dizendo que a única certeza da vida é a morte. Mas ele diz: o poder da morte física é temporário. Começou com a queda de Adão, terminou com a expiação de Jesus Cristo. O período de espera no paraíso também é temporário. Termina com a ressurreição. O Senhor que nos criou no princípio, certamente tem o poder para fazê-lo outra vez. Os mesmos elementos que existem agora em nosso corpo ainda estarão disponíveis a seu comando. O mesmo código genético singular existente agora em cada uma de nossas células vivas poderá ser utilizado para formar novas células futuramente. O milagre da ressurreição, que será extraordinário, é admiravelmente semelhante ao milagre de nossa criação. Olha que coisa linda, né? Como se dará a ressurreição. Às vezes a gente pensa sobre a nossa existência agora, né? E como os homens estão trabalhando para tentar entender como funciona esse corpo, já conseguem fazer tantas coisas para prolongar a vida, para criar novas células, mas não tem a capacidade de criar vida. Mas Deus tem. Assim como ele teve o poder para criar esse corpo, funcionando nessa condição mortal imperfeita, mas funcionando tão bem, para que nós tivéssemos vida através do Espírito e através do sangue que corre em nossas veias, ele terá o poder de reunir todos esses elementos em um corpo perfeito, não mais vivificado pelo sangue, mas pelo Espírito, vivificado pela glória do reino que nós herdarmos, com esse poder. E será um corpo perfeito. É muito simples, né, de pensar, né? O nosso Salvador, o nosso Deus, tem esse poder de restaurar ou de recriar o nosso corpo, agora de forma perfeita. Que promessa maravilhosa, né, do plano de salvação. Saber que um dia nós poderemos ter de volta o nosso corpo perfeito, em um estado de felicidade sem fim. O presidente Nelson, então, na continuidade, fala que após a ressurreição, virá o julgamento. O que é que ele nos ensina? A ressurreição não será um fim, mas um novo início. Ela nos preparará para o julgamento do Senhor, que disse: assim como fui levantado sobre a cruz pelos homens, assim também possam eles ser levantados pelo Pai, para comparecer perante mim, a fim de serem julgados por suas obras. O presidente Nelson diz: mesmo antes de nos aproximarmos dos portais da eterna corte de justiça, sabemos quem irá presidi-la pessoalmente. E aí ele cita: o guarda do portão é o Santo de Israel, e ele ali não tem nenhum empregado, e não há nenhuma outra passagem a não ser pelo portão, porque ele não pode ser enganado, pois que seu nome é Senhor Deus, e a quem quer que bata,
ele abrirá. Eu gostaria que você ponderasse sobre essa citação e pensasse a respeito dessa grande verdade que é saber, né, que nós seremos julgados pelo nosso Salvador. O líder desse tribunal é aquele que pagou por nossos pecados, que tem o coração, as entranhas cheias de misericórdia e amor. Ele nos promete que, além de ser o nosso juiz, ele será o nosso advogado perante o Pai. Gostaria que você parasse um pouquinho, ponderasse e pensasse na quão grato nós devemos ser ao nosso Salvador por este grande milagre, essa missão maravilhosa que ele realizou de ser nosso Salvador e Redentor. Compartilhe o seu testemunho a respeito da sua gratidão pela expiação de nosso Salvador. Faz uma ponderação, dá uma pausa no vídeo, pensa sobre isso, depois você pode retornar. Muito bem. Então, o presidente Nelson continua contando para nós uma experiência que ele teve, né? Você vai lembrar lá no discurso, aquela experiência que ele disse que estava num avião, o avião começou a ter uma pane, e começou a cair, e as pessoas estavam todas desesperadas lá, chorando, gritando, e ele disse que ele se sentiu calmo, e ponderando naquele momento, naquela situação, e com suas próprias palavras, ele nos diz: lembro-me de me sentir como se estivesse voltando para casa, a fim de me encontrar com antepassados por quem havia realizado a obra vicária. Lembro-me da profunda gratidão que senti por estar selado à minha amada companheira e por nossos filhos estarem selados a nós, tendo nascido e sido criados no convênio. Compreendi que nosso casamento no templo era a realização mais importante de minha vida. As honras que recebi dos homens não tinham o menor valor, comparadas à paz derivada dos selamentos feitos na casa do Senhor. Pondera essas palavras. Pensa na promessa que nós recebemos por podermos ser selados a nossos familiares dentro da casa do Senhor. As promessas de selamento. Se você já passou por esse convênio, né, do selamento entre marido e mulher, se você é selada no templo, pensa nas promessas que você recebeu ou que vocês receberam naquela ordenança. Se você ainda não é, pensa nas promessas que você receberá quando realizar esse grande convênio. Qual é a importância do casamento e do selamento na sua vida? Ou que importância você está dando para este convênio? Observe a promessa, na verdade, o testemunho do presidente Nelson, quando ele diz que compreende que o casamento no templo foi a coisa mais importante que ele fez. Assim deve ser a nossa visão também. Esse vínculo familiar é um vínculo eterno. É um vínculo mais forte e mais presente em nossa vida do que nós imaginamos. O próprio presidente Nelson ensina essas verdades quando ele diz: os laços afetivos ultrapassarão as portas da morte e do julgamento. Os vínculos familiares permanecerão por causa dos selamentos realizados no templo. A importância desses selamentos não pode ser exagerada. Também testifico que o véu da morte é muito tênue, muito fino. Sei por experiências sagradas que aqueles que se foram não são estranhos para líderes desta igreja. Nossos entes queridos podem estar tão próximos quanto a sala ao lado, separados somente pelas portas da morte. Meus queridos e queridas amigos e amigas, gostaria que você ponderasse nessa citação, pensasse nesse elo existente entre as famílias no plano de Deus. Lembre-se de que você é um desses elos, que existem muitos que vieram antes de você,
e que eles estão mais próximos de você do que você imagina. Pensa, da mesma forma como nós trabalhamos por eles, oramos por eles para que aceitem as mensagens do Evangelho, para que estejam unidos conosco na eternidade, eles também o fazem por nós. Eles trabalham por nós, eles oram por nós, pelo nosso bem-estar. O mesmo desejo que nós temos de estarmos ligados, de estarmos juntos na eternidade com nossos familiares, é o desejo deles. Eu gostaria que você ponderasse essas coisas e pensasse com que frequência ou com que intensidade você tem olhado pelo retrovisor. O quanto você tem pensado nos seus antepassados. Como você tem demonstrado que eles são importantes para você. Pense no trabalho vicário, naquilo que o presidente Nelson tem nos exortado a fazer nesses últimos dias. Ponderem. Eu gostaria que vocês dessem uma pausa nesse vídeo e pensassem nessas coisas e escrevessem o que você pode fazer para se envolver mais plenamente neste trabalho de salvação de seus antepassados. Mas não esqueça também de pensar que você tem uma responsabilidade com os seus descendentes também. E hoje, nesta vida, você trabalha para a salvação deles, ainda que sejam descendentes da segunda, terceira ou quarta geração, quando você nem mais estará aqui na Terra. Mas a sua vida, a forma como você leva a sua vida, influenciará os seus descendentes. Porque você é um elo de uma grande corrente que corre para os dois lados. Gostaria de encerrar essa aula compartilhando com você algumas exortações do presidente Nelson nesse discurso. Ele disse: então nós que permanecemos aqui ainda temos alguns preciosos momentos para nos prepararmos para o encontro com Deus. O pior trabalho é aquele inacabado. O adiamento perpétuo deve dar lugar à preparação consciente. Não precisamos encarar a morte como um inimigo. Com pleno entendimento e preparação, a fé supera o medo, a esperança toma lugar do desespero. Como desgração dessa aula, observe e faça anotações do que você irá fazer para estar mais preparado ou preparada. Ou o que você vai fazer para que você possa utilizar melhor o seu tempo nesta vida, para que assim esteja se preparando para ter uma vida pura diante do Senhor. Para terminar, o presidente Nelson nos diz: com esta certeza, irmãos, amai a vida. Apreciai cada momento como uma bênção de Deus. Vivei-a bem, vivei-a ao máximo. Assim, a expectativa da morte não vos atormentará. Com a ajuda do Senhor, por vossas obras e desejos, qualificar-vos-eis para receber a alegria perene, glória, imortalidade e vida eterna. Que possamos pensar nesse grande testemunho e promessa de nosso profeta, que é a promessa de nosso Deus, de nosso Salvador. Viemos aqui para sermos felizes, para viver essa vida com felicidade, apesar dos desafios. Estamos passando por momentos turbulentos, passando por sofrimentos, faz parte dessa experiência mortal, e nós conseguiremos passar por esses momentos se estivermos ao lado do Salvador. A promessa que ele nos fez é: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a promessa do nosso Salvador. Eu creio nela. Eu sei que Deus vive, eu sei que Cristo vive, que esta é a sua igreja. E oro para que essas lembranças, essas verdades que estudamos e aprendemos hoje, esteja sempre em nossa mente e em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao final dessa aula, eu gostaria apenas de lembrar a você que as perguntas que eu pedi para que você respondesse, você deve enviar para mim, pelo WhatsApp ou pelo Telegram, ok? Como parte dessa aula. Aguarde as suas respostas. Até a próxima aula.